Eu sou a Dione e eu vim falar hoje aqui sobre o encontro que eu tive com Jesus. E foi bem interessante. Eu tinha uma condução religiosa, cresci numa família católica. Meu pai primava muito por a gente não deixar de ir na missa. E quando estava no final da minha adolescência, entrando na juventude, eu tive realmente um encontro inesperado. Eu relutei um pouco. Não foi fácil. Envolve costumes, cultura, é aquela explosão de sensação, né? Conhecer a Cristo é fantástico. Lá em Belém, na minha cidade, tive a oportunidade com pessoas incríveis, conhecer bem mais desse Deus, passar por desertos assim inesperados. Foram dois, na verdade. Foi quando eu perdi o meu pai, foi bem complicado. Na sequência, veio a pandemia. Naquela coisa lá de muitas pessoas, né, morrendo e tal, minha mãe foi acometida. E mais uma vez o Senhor se apresentando. Enfim, eu achava que estava tudo bem, que até então tinha, né, um contato, um convívio com Deus. Mas a questão é que até aí eu me achava bem firme. Eu dizia assim, que eu era muito feliz porque eu não tinha ido para o Senhor pela dor. Eu conhecia Deus no momento bom da minha vida e fui me apaixonando por Ele. Porém, há 3 anos, o Senhor me mostrou que realmente eu tinha sim colocado Ele para fazer parte da minha vida. Foi um presente. Ouvi sempre que Deus permitiu que o filho dele fosse sacrificado pela minha vida. Era sempre muito confortante. Deus fez isso pela minha vida. Mas era assim, era algo assim muito teórico. Apesar de ter as sensações assim de conforto, nos momentos de aflição, tudo. E nesse deserto, o inimigo tentou roubar a minha paz, a minha vida e a minha convicção. Hoje eu consigo ver a história de Jó muito na minha vida. Quando ele foi tentado, ele era um servo fiel. Então eu achava que eu também era uma serva fiel. Eu ia na igreja, eu tinha meus amigos que falavam de Deus e eu gostava de falar desse Deus que eu amava muito. Falava para minha família, né, para minha mãe, para o meu pai, meus parentes que ouvem da palavra de Deus. Então assim, para mim estava tudo confortável. Até que o chão se abriu. Em meio à pandemia, em meio à incerteza, em meio a muito engano, Deus veio e me carregou no colo. Carregou a mim, carregou a minha família. Hoje, eu estou vivendo situações de ver da sala para a cozinha, a ação de Deus, a ação do Espírito Santo dentro da minha casa. O que isso significa para mim? É que eu posso falar com toda a certeza do mundo. Eu falo trêmula, porque é com temor do Senhor que eu conhecia Cristo há quase 21 anos. Mas eu conhecia realmente, eu ouvi falar. Eu ouvia nas pregações, eu ia nos encontros, eu estava junto em comunhão, mas eu estava ouvindo dele. Hoje, pelo que eu estou vivendo, pelo que Deus tem refeito, pelo que Deus tem transformado, eu tenho visto a ação de Deus nítida dentro da minha casa, nas expressões faciais. Mas hoje eu não estou só ouvindo falar de Deus, hoje eu estou vendo, como Jó falou. Ele ouvia e agora ele estava vivendo. O que eu tenho para falar hoje é de sentir realmente esse Espírito Santo. É quando eu lembro que nas mesmas situações, em algum tempo atrás, eu desagradava ao Senhor com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com algumas falas. E hoje eu sinto essa paz. Eu não me sinto menos por calar quando eu preciso. Muito pelo contrário. Hoje eu consigo falar para Deus o que eu não conseguia falar antes. Eu consigo falar para Ele mesmo como se Ele estivesse aqui na minha frente. Como se Ele estivesse aqui do meu lado. Falar o que eu estou sentindo, falar para Ele mesmo. De repente assim, falo aqui no quarto e ali na sala eu sinto essa paz. Então o meu testemunho
ele envolve hoje essa paz que excede todo entendimento, que eu estou sentindo na minha vida, eu estou sentindo na vida da minha família, no que Deus tem feito, na restauração que Ele tem feito na minha vida, na minha casa e na minha família. E eu só agradeço a Deus por Ele fazer isso na minha vida, por Ele trazer essa paz, por Ele às vezes me fazer olhar no espelho e dizer, nossa, mas nem parece outra pessoa. Eu só conhecia realmente Ele de ouvir falar. E hoje eu sei que Ele vive, eu conheço Ele porque eu estou vendo Ele. Eu estou vendo Ele todos os dias na minha vida. Então, sobre Ele, quando eu busco, quando eu calo, quando eu choro, porque no final eu quero que Ele me dê os braços dEle, as mãos dEle e me receba com todo o amor que Ele tem me dado aqui. A minha gratidão para Deus hoje, pelo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus filhos. E a maior resposta disso são os meus filhos que amam o Senhor.